Vamos falar aí sobre o primeiro reinado, né? Lutas pela independência. Falando sobre esse processo aí que levou à liberdade das colônias aqui na América. Então, se a gente for analisar aí o processo de independência do Brasil, nós temos vários acontecimentos importantes, né, que podem ser interpretados em algumas regiões do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, como se fosse a realidade de todo o território brasileiro. Então, havia uma distância entre as províncias, isso dificultava a comunicação entre as regiões brasileiras, não é como é hoje, né? Existe aí as redes sociais, né? Existe toda uma infraestrutura, uma malha rodoviária, né? Até em algumas regiões a malha ferroviária. Não existia nada disso na época. Então, a dificuldade ela era enorme. E aí, em outubro de 1822, a província do Piauí, a presença de tropas portuguesas na região promoveu um levante popular. Os soldados portugueses liderados pelo major João José da Cunha, né, FDE, tinha como objetivo manter a fidelidade da população da região norte, à coroa portuguesa. Contudo, grupos locais se organizaram e aclamaram Dom Pedro como imperador do Brasil. Imediatamente o major FDE partiu com tropas portuguesas da cidade de Oeiras, capital da província, para tentar sufocar a rebelião. No Ceará, a população liderada pelo José Pereira Figueiras, sertanejo cearense, comandou o povo da província do Ceará em defesa da emancipação do Brasil. Eles tomaram a cidade de Fortaleza, eles destruíram o governo português e se declararam fiéis ao imperador Dom Pedro I. Na Bahia, a defesa pela emancipação brasileira iniciou anos antes, isso em 1798, com a Conjuração Baiana. Desde então, os brasileiros defensores da independência, eles se mantinham reunidos, assim como os portugueses liberais, defensores da manutenção do domínio português no Brasil. E aí, nesse contexto, alguns embates ocorreram, até que em 2 de julho de 1803 houve a independência da Bahia. Para conter os manifestantes locais, foram enviadas à Bahia tropas vindas de Portugal. Os soldados portugueses não só combateram os revoltosos, como também invadiram e saquearam casas de civis da cidade de Salvador. Eles tentaram ocupar o convento da Lapa, um episódio que resultou na morte de abadesa Joana Angélica de Jesus, em 9 de fevereiro do mesmo ano. Sua morte se tornou símbolo do processo de emancipação da Bahia, né, especificamente. Nesse mesmo período aí houve um outro destaque, né, um personagem. O conflito foi Maria Quitéria, primeira mulher a seguir a carreira militar aqui no Brasil. Ela, juntamente com outros soldados liderados pelo almirante inglês Thomas Alexander, lutou o combate às tropas portuguesas, também por independência do Brasil especificamente. Outra província, né, província do Grão-Pará, a adesão à independência do Brasil ocorreu em razão de um golpe do capitão John Pascoe Grenfell, representante do almirante inglês. E aí, explicando o contexto histórico, o Pará está localizado em uma região que durante o período colonial ficava mais fácil manter contato com a corte em Portugal do que se reportar à sede administrativa no Rio de Janeiro. Por isso, quando houve a emancipação brasileira em 1902, os paraenses não aceitaram de imediato
E aí, para pressionar a assinatura do termo de adesão à independência, o governo central enviou o capitão Greffel à província do Pará em um navio com cerca de 100 tripulantes. Chegando lá, o capitão que aquele era o primeiro de muitos outros navios que estavam se dirigindo para atacar o Pará. Caso não fosse assinado o documento de adesão, e aí receosos com o embate, os governantes da província assinaram o documento aceitando a integração do Pará ao Império do Brasil no dia 15 de agosto de 1823, 3 dias após a chegada de Greffel. E aí, contudo, não passar de um blefe, né, do capitão, ou seja, blefe é um fingimento, né, fingimento. E aí essa situação, ela acabou gerando revolta na população paraense, principalmente aí nos militares e funcionários públicos. Aí um grupo de 256 pessoas se uniu para lutar pelo direito de igualdade entre brasileiros e portugueses, uma vez que a emancipação não representou alteração na condição social dos habitantes do Pará, principalmente dos escravizados africanos e pessoas pobres. A repressão foi dura. Todos os integrantes do movimento foram presos e mortos no movimento. E esse movimento ficou conhecido como a revolta do Brigue Palhaço. O que é o Brigue Palhaço? O Brigue Palhaço era um tipo de embarcação a vela com cerca de 600 canhões, 6 canhões, melhor dizendo, 6 canhões, né? Então, por sua estrutura, que proporcionava velocidade, foi bastante utilizado em conflitos em alto mar.